Olá, boa noite. Este é mais um programa do canal Conscienciologia Evolutiva. Eu convidei a Cristia Pascoal para a gente conversar, ter um bate-papo saudável, prazeroso sobre multidimensionalidade e vida alienígena. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo com a Cris, eu vou dar 2 minutos para a Cris se apresentar para os nossos telespectadores. Olá, pessoal. Honra enorme estar aqui com o Caio Mirabelli, com todos vocês. Bom, eu sou a Cris de Pascoal, sou comunicadora do programa Enigmas, psicanalista também, foi em formação, né? E tenho muita coisa, né? Nesses 30 anos que eu aprendi com transcomunicação, contatos com ETs em projeção da consciência, mais inicialmente fisicamente. Então, muita coisa foi me passado, muita coisa eu tenho aprendido, e a coisa que eu posso dizer para vocês é que existem verdades que a gente percebe que muitos não querem que seja trazido à tona, mas elas estão vindo cada vez mais. Está aí o Caio Mirabelli com esse assunto tão, né, tão interessante nas redes. Aqui do meu lado também o Cron TV, que é o nosso canal do YouTube também, com mais de 5 milhões de acessos. Então, eu fico muito feliz de estar com você aqui, viu, Caio? Estou aqui para responder, para poder conversar contigo o que você quiser, entendeu? Cris, a honra é minha e vamos começar. A primeira pergunta. Lembrando aos telespectadores que as perguntas podem ser feitas diretamente pelo YouTube, pelo WhatsApp, Facebook, e-mail, por vários caminhos. A primeira pergunta, Cris, é de Keila. Keila é de Manaus, Amazonas. Ela quer saber se realmente existe vida alienígena e como se comprova isso. Bem, eu vou dizer o seguinte: todos os governos do mundo, Keila, eles têm já tem essa confirmação. Eu estive com Eric von Däniken, escritor, né, eram os deuses astronautas, pesquisador, arqueólogo, e nas entrevistas ele deixa muito claro. Eu posso confirmar pela minha experiência pessoal, mas existem evidências em todo o planeta da presença alienígena. Se olhar para as pirâmides no Egito, aqui no México, aqui no Peru, né? Várias evidências, inclusive crânios alongados que foram encontrados e que a ciência já está demonstrando que esses crânios são de seres que não são humanos, né, Caio? Mas são muitas evidências que têm estendido aí no nosso planeta. Mas a ciência pesquisa já de forma séria e contundente. O próprio ministro do Canadá, né, de Defesa do Canadá, Paul Hellyer, né, ele já traz à tona esse assunto de forma bem clara, né? Que nós aqui ainda nos países de terceiro mundo, ainda é um assunto um pouco fechado, mas também já está vindo à tona, né? Excelente. Cris, a próxima pergunta é de Paula, do bairro de Benfica, Rio de Janeiro. E ele quer saber, uma pergunta dele é bastante interessante. Cris, alienígena, extraterrestre, também evolui espiritualmente? Claro, nós estamos todos, independente se é alienígena, se é uma formiga, se é um elefante, todos nós estamos num processo de evolução contínua, né? E cada vez dando saltos evolutivos aí, de acordo com a nossa busca, de acordo com o nosso mérito, né? Nossas buscas interiores, principalmente, porque sem autoconhecimento também a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É uma busca incessante, né? A gente começa a ter mais conhecimento da nossa verdade pessoal quando a gente começa a buscar essa coisa interna, né? Independente de credos religiosos, de qualquer coisa. Eu vejo que é contínua para qualquer ser que existe aqui ou em qualquer lugar do universo. Cris, a próxima pergunta também é de Manaus, Amazonas, é de Alcemar. Alcemar está perguntando: as múltiplas dimensões foram comprovadas pela NASA? Sim, a NASA já comprovou que existem 11 dimensões, inclusive em experimentos feitos aí por ela mesma, tá? E tem mais uma coisa interessante: existem teorias que já estão sendo comprovadas também, que são as teorias dos multiversos, né? Então, assim, a ciência já tem uma gama de comprovação.
Mas como chegar para um povo ainda, vamos dizer, infantil, né? É dizer, olha, existe muito mais do que o que está além do seu umbigo, entendeu? E a gente está muito com a cabeça enfiada no umbigo, então a gente precisa começar a abrir a nossa mente para o que está chegando, porque a ciência cada vez mais está avançando nessas questões. Nós temos comprovação que já existe 11 dimensões, fora a nossa. A própria NASA já noticiou isso. Cris, a pergunta agora é do Flávio. Flávio é do Morumbi, São Paulo. Ele está perguntando assim: além do homem, quem mais vive no planeta Terra que é inteligente? Então, no meu ponto de vista, além do homem, todos os seres que estão aqui têm a sua inteligência. Por exemplo, um cachorro, um gato, ele tem inteligência já estudada, inclusive pela ciência, de uma criança, uma inteligência emocional de 4 anos, né, de idade. Então, a gente fala, olha, mas o cachorro parece que ele está jogando com a gente, o gato parece que ele está jogando. São inteligências latentes que vão se desenvolvendo, né, conforme vai se dando o processo de reencarnação. Então, assim, existem várias inteligências já latentes, né, que a ciência pesquisa, gorilas, vários animais têm. E também temos os intraterrenos aqui, né? E a eubiose fala muito, são seres que estão no interior da Terra e são extremamente inteligentes, né? E o que a gente percebe é que existe uma vasta, né, gama de diversidade, e muitas vezes a gente não enxerga porque os nossos olhos não captam, né, frequências de ondas que estão do nosso lado, que são outros versos, outros universos, outras dimensões, mas a transcomunicação instrumental capta. É interessante, né? Então, são várias inteligências, do meu ponto de vista. Tanto intra, quanto extra, quanto animal, quanto vegetal, cada um tem um sistema, né, de interligere, né, de ler entre as coisas, do meu ponto de vista. Cris, durante o programa, a minha curiosidade lateja muito, às vezes, né? Então, antes de continuar fazendo perguntas dos telespectadores, eu costumo fazer um enredo, um ensaio, e aí eu pergunto se você ratifica ou retifica, tá? Tá. O meu ensaio é o seguinte: nas minhas experiências energéticas, minhas, Caio Mirabelli, ninguém me falou, né? As minhas experiências, eu senti, né? Eu percebi que na dimensão intrafísica vive nós, seres humanos, mas que nesta dimensão intrafísica também existe 2 grupos de seres inteligentes, que também são humanoides igual a gente, que vivem em outras dimensões intrafísicas que nós não conseguimos perceber pelos sentidos, e também e possuem o mesmo nível evolutivo que a gente. E também percebi que existe os famosos, segundo a mitologia nórdica, seriam os elementais, né? E os elementais que também vivem numa dimensão intrafísica dentro do planeta Terra. Só que a diferença da gente para os humanoides e para os elementais seria que os elementais são menos densos que a gente. Mas ambos esses 3 que eu falei aqui possuem suas civilizações, suas inteligências e os níveis evolutivos semelhantes. Você concorda com a minha pontuação? Totalmente, né? Porque eu já fiz experimento de transcomunicação instrumental em chácaras e nós captamos claramente os elementais, né? E tem os kumaras também, que estão, os kumarinhas, que são os baixinhos, que estão aí, que são humanoides, que estão em outras dimensões. São vários seres que estão em outras dimensões que, como eu disse para você, Caio, muitas vezes nós não percebemos, né, com nossos olhos físicos, né? Mas que na transcomunicação, ou um clarividente, por exemplo, que tem essa capacidade, né, já um pouco mais desperta, consegue enxergar. Eles estão aí. Eu não tenho dúvidas o próprio filme, tem um filme muito legal, o Avatar descreve, né, os elementais, esses seres com aparência felina que estão em outras dimensões também, que são considerados intraterrenos e que protegem o espírito do planeta Terra e também até o ser humano, né, porque ainda nós somos ainda muito aprendizes aqui, né? Mas eu tenho certeza do que você está dizendo. E quando eu tenho certeza, não é porque me falaram, é porque eu fui à pesquisa e eu vi coisas que não tem como negar. Entende, Caio? Assim como você tem as suas projeções, da transcomunicação a gente vê coisas que não tem como negar. Então, às vezes, vou falar assim,
Ah, é tudo mentira. Vai pesquisar, não acredita não, vai pesquisar, vai confirmar, sabe? É que nem projeção da consciência, você sai fora do corpo, você tem uma experiência pessoal. Então, a pessoa, mas eu não saio. Vai fazer um estado vibracional, vai pesquisar, independente de ser ou no IPC ou em qualquer local, mas vá fazer o experimento, se permita conhecer. Porque, nossa, isso te dá uma abertura mental enorme, né, Caio? Eu acho que você conseguiu ter essa abertura justamente pelas experiências que você tem. Não é verdade? Por exemplo, uma coisa que eu queria falar, as pessoas falam tanto, isso não é verdade. Eu tenho um amigo que ele é evangélico, e ele se projeta. Olha que interessante. E ele tinha medo. Aí eu falei para ele assim: você não precisa ter medo, vai tentar conhecer, porque é coisa do demônio. Não, vai tentar conhecer, porque nós ficamos presos em muitas crenças irracionais. Nós somos muito mais do que esse veículo de manifestação da nossa consciência. Nós somos seres multidimensionais, mas a gente não se apercebe porque a gente ficou amarrados nessas crenças irracionais, entendeu? Que a própria religião nos impôs, né, ao longo dos anos. De acordo. Interessante, Cris, que eu percebi que existem países, continentes que nós não temos acesso e que vivem na mesma dimensão intrafísica que a gente. Pois é, mas é verdade. E eu vou te falar mais, Caio, sabe? Ainda nós somos tão imaturos enquanto consciências que a gente não tem condições, muitas vezes, de interagir, porque tudo que o ser humano não compreende, ele destrói. Infelizmente, é assim. É só você olhar para a diversidade do nosso planeta. Por não compreendermos um leão, um macaco, o que o ser humano faz? Ele vem destruindo. Infelizmente, nós ainda somos muito bairristas enquanto humanos, né? Nós estamos aprendendo a sair dessa imaturidade agora, e são algumas pessoas, porque a maioria ainda está muito dormente, né, Caio? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, continuando as perguntas dos telespectadores, nós temos duas. Uma via e-mail e a outra via YouTube. A do e-mail nossa, hoje Manaus, Amazonas está bombando aqui, Cris. Nossa, eu adoro Amazonas, Manaus. Beijo ao pessoal do Rio de Janeiro também, Amazonas, Manaus, Rio, São Paulo. Todo mundo que está plugado aí na gente, né? Sem dúvida. Aliás, todos os programas, Manaus está presente aqui, entendeu? Está firme e forte. Manaus, Amazonas tem muitas evidências ufológicas. Os pajés de lá têm muito contato com seres intraterrenos, seres vindo de fora. Eles têm muitas experiências. Sem dúvida, sem dúvida. A pergunta é de Celda de Manaus, Amazonas. Ela está fazendo uma pergunta bastante curiosa aqui, ó. Existe alienígena ou ET amparador? Sem dúvida que existe, sem dúvida. Gente, veja bem, tirando a questão que é de dentro do planeta, intraterreno, ou de fora, extraterrestre, nós somos consciências. E consciências tanto pode ser consciências amparadoras, que tem um nível evolutivo um pouco acima do nosso, né? Não muito acima, mas também tem os caras lá, os evoluciólogos, que têm um nível bem alto, mas os amparadores da nossa raça, os pessoais, né, que a gente fala, o meu amparador deve ter um nível evolutivo um pouquinho maior que o meu, para poder me ensinar, mas eu vejo eles como extraterrestres, já captei imagens deles em transcomunicação, sem dúvida, porque, veja bem, nós constituímos uma família universal, então, assim, é claro que a gente, como a gente está vivendo aqui pelo princípio da inseparatividade, a gente sempre vai encontrar os nossos afetos e também os nossos desafetos, sejam eles de forma física ou intrafísica, né, Caio? Sem dúvida, não tenho dúvida. Perfeito. Agora, a próxima pergunta já é via YouTube, é do Jetson Oliveira. Ele não falou de onde é. Ele falou assim, ele perguntou assim, Cris, qual raça mais ajuda e apoia a humanidade? Olha, pelo que eu conheço e pelas minhas pesquisas, existem várias raças. Inclusive, existe aí um preconceito aí sobre os reptilianos, mas existem os reptilianos que que também protegem o planeta Terra, viu? A gente não pode ter esses preconceitos, não, porque não é que nem humano, tem um monte de humano aí que é bacana e bom, e também tem seres reptilianos que são positivos. Então, a gente não pode entrar nesse sectarismo aí da raça reptiliana, porque
existem reptilianos que são positivos. Mas, assim, eu acho que tem vários amparadores que protegem, ajudam o planeta Terra, sem a questão de salvacionismo, mas, assim, no princípio de trazer mais lucidez para as pessoas, de trazer mais criticidade, mais discernimento e lógica. Isso que eu acredito. Não que eles venham aqui, amparadores vêm aqui para nos dar tudo de mão beijada, mas, assim, se você procurar crescer, você vai ter o apoio deles sempre, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que uma parte da nossa humanidade está buscando esse despertar, sabe? Então, é claro que existem os amparadores, sim, do nosso planeta. São essas, são intras, isso pouco importa. Eles são seres universais, no meu ponto de vista. Próxima pergunta é de Sérgio. Sérgio é do Rio de Janeiro, não falou o bairro. O Sérgio está perguntando, Cris, qual raça alienígena que fornece tecnologia para as potências estrangeiras? Olha, existem os Homo capenses, né, que a Karen Hoods mesmo veio a público e disse, do Banco Mundial, né, os Homo capenses que já estão no nosso planeta, e também existe uma parte aí dos reptilianos tão falada. Agora, assim, os Greys também dizem que fazem isso. Agora, todo mundo fala, mas ninguém comprova, porque eu acho assim, falar é fácil, mas trazer uma comprovação, sabe, científica do que fazem isso, ninguém trouxe, tá? Eu estou fazendo isso, inclusive, para desamarrar meu nariz aí com esses seres, porque conversando com o Eric von Däniken, o Eric disse que eles são os nossos vigilantes, né? E que eles são os pais da humanidade. Então, assim, claro, com certeza existem os seres ainda não despertos que querem manter a humanidade aí ainda na Matrix, e existem os seres que estão mais despertos, que estão impulsionando a própria humanidade ao crescimento e à evolutividade, né? Mas, assim, pelo que sei, são alguns seres reptilianos, alguns greys que fazem isso, mas não existe, veja bem, mesmo o David Icke, ele não tem uma prova científica para falar sobre os reptilianos. Ele tem evidências, mas uma prova científica ele não tem, entendeu? Não estou querendo defender nem contra, entendeu? Próxima pergunta é de Diogo Vila Velha, Espírito Santo. Ele está perguntando assim, Cris, por que o Brasil, o governo brasileiro, não tem acesso nem relacionamento com alienígenas? Bom, primeiro assim, quem disse que não tem, né? Quem disse? Nós tínhamos aí o coronel Shoa, né? Que tinha contato com seres alienígenas. Quem disse? A própria maçonaria, que manda praticamente no Brasil, ela tem contato com seres de Sírios. Então, assim, quem disse que não tem? Não é trazido a público isso, né? Mas, assim, as evidências deixam bem claro que existe esse contato, sim. Mas eu acho que é bem velado, do meu ponto de vista. Próxima pergunta é de Maiara. Marataízes, Espírito Santo, litoral sul, Capixaba. Opa! E ela está fazendo uma pergunta aqui bastante curiosa. Os deuses nórdicos eram pleidianos ou sirianos? Olha, tem os dois, né? Olha, eu nunca estudei muito sobre os deuses nórdicos, mas, assim, pelo que consta, né, nas biografias que eu já li, eles tinham a ver com as Pleiades, com Antares, foram muito cultuados pela sociedade vril, né? Mas, assim, é uma informação assim que também eu estou dando, não porque eu tive uma experiência, porque eu li também sobre isso, né? Mas, assim, Pleiades tem a ver, mas, assim, vamos deixar claro que nem todo loiro de olho azul é maravilhoso, consciencialmente, né? Vamos deixar isso bem claro, né? As pessoas acham que porque o cara é loiro de olho azul, o outro é réptil, não tem nada a ver, porque às vezes o cara precisa ter um soma no planeta onde ele precisa usar aquela roupagem, porque o planeta necessita daquela roupagem, ele é super bacana. O próprio povo Hopi, eu queria deixar bem claro, viu, Caio? O próprio povo Hopi disse que eles têm muito contato com o povo lagarto, que salvou, inclusive, a tribo Hopi de um hecatombe uma época.
Entendeu? Então, é muito interessante, porque, assim, existem duas vertentes da ufologia, né? Eu estive no Egito, eu tive uma experiência muito interessante com o reptiliano, a Kátia, inclusive, é, estava próxima, e eu senti que ele não queria me fazer mal. Então, assim, eu não posso, a gente não pode, gente, deixar isso bem claro, a gente não pode, de forma nenhuma, ser sectarista, né? Porque é como nós humanos, né? Dentro da nossa humanidade existem pessoas com nível A, nível B de consciência, entendeu? Então, assim, não vamos tirar esse critério, né? Porque o cara é da raça tal, ele é melhor ou pior, né? Eu sei que também existem loiros aí bem inconscientes, aí bem mais assediadores do que amparadores universais, né? É só estudar a história da humanidade. Quem foram os colonizadores da América? Pois é, então, né? Pois é. Cris, tem um amigo meu do Rio de Janeiro, o nome dele é Nilson. Ele está falando para você e para todos os ufólogos prestarem atenção no município de São Fidélix, que fica no estado do Rio de Janeiro, que, segundo ele, lá chove muito OVNIs. Não sei se vocês têm informação sobre esse município. Eu não, ainda não tive essa oportunidade de ter essa informação, não. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar, inclusive. Mas é bom Já saber, deixa gravado para as próximas pesquisas, né? claro. A próxima pergunta é de Cristiane. Cristiane é de São Paulo, não quis falar o bairro. Ela está perguntando assim: sou consciencióloga, pesquisadora da consciência, e tenho uma curiosidade. Existe algum serenão alienígena? Olha, se eu posso afirmar o seguinte, eu não sei se o EM do Valder era serenão, acho que não, né? A monja, talvez, que ele tinha contato, era um serenão. Mas, assim, deve haver, né? Deve haver, porque como essa questão de alienígena, humano, extraterrestre, intraterrestre é uma coisa nossa, talvez desse ponto de vista deva haver, porque se nós tivermos um mega amparador, como tivemos assim, megas assediadores já no planeta, provavelmente sejam de fora, né, que tem uma consciência que já migrou em vários planetas e tem essa experiência de outros orbes e esse fraternismo para nos amparar aqui, né? Deve haver, no meu ponto de vista, deve haver. Eu não conheço, né? Eu sei que a monja era uma serenona aí que estava na conscienciologia, mas eu não tive esse acesso com ela, sei por conta das coisas que vejo do Valdo Vieira, né? Que eu participo dos cursos, que eu curto pra caramba. Mas a pergunta dela é interessante. Eu acredito que tenha, Cris, porque a evolução é para todos. Os Claro, alienígenas também são consciências, então eles claro, evoluem consciencialmente. sem dúvida. Eu penso que deve haver sim também, é o que eu disse. Por que não, né? Sem dúvida, sem dúvida. A próxima pergunta é de Regina. Regina é do bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. E ela quer fazer uma pontuação interessante. Ela quer falar assim: ela está falando, né? Cris, por que não se explora muito a raça dos delfinoides? E se você poderia falar um pouco sobre eles? Então, dos delfinóides, eu não tenho muito. Que eles são seres os subaquáticos, né? Os delfinóides, pelo que sei. É esse ser que você está falando? Tem os deros e tem os teros. Os delfinoides são seres com aparência de golfinho, inclusive. Nós já captamos alguns em transcomunicação. Eu penso que eles são tão elevados consciencialmente. Eu já tive a oportunidade de estar perto de um golfinho, né? É, se é isso que ela está falando, é isso que ela está falando, dos delfinóides? É isso mesmo, isso mesmo. Eles são tão elevados, tão amorosos, que eu não sei se nós suportaríamos toda essa carga de bondade em cima de nós, porque nós somos ainda seres tão imaturos que a gente talvez não tivesse. É só olhar para os animais o que nós fazemos, por isso que eu estou dizendo isso, né? Nós somos muito imaturos quanto à biodiversidade. Mas, assim, tem poucos relatos sobre esses seres. Mas eu penso que eles estão aí também para parar o planeta, né? E deve estar mesmo, sabe por quê, Caio? Queria deixar bem claro. Vocês lembram quando houve uma matança de baleias no Japão? E logo em seguida houve uma tsunami violenta lá, por quê? Veja bem, esses seres que estão aqui, eles estão protegendo todo o planeta Terra, né? Então, quando você começa a mexer com a biodiversidade do planeta, você começa também a mexer com a grade planetária, e isso vai trazer consequências,
né? Então, assim, fazemos as nossas escolhas e depois acontece o que aconteceu lá, né? Entendeu? Tudo tem um porquê de estar. Mas, pelo que sei, se são esses seres que ela está me perguntando, que eu sei, são muito evoluídos consciencialmente. São de uma dimensão de compreensão, bondade, que está muito acima da nossa compreensão. Próxima pergunta é de Joyce. Joyce, do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E Joyce está perguntando assim: Cris de Pascoal, ET morre? Eu acho que sim, né? Porque, como nós já falamos aqui, todos nós somos consciências, nós passamos por várias séries existenciais. Então, assim, mesma coisa eles também, eles só são de outro planeta, né? Ou eles estão migrando, assim como nós podemos estar aqui agora e sermos de outro planeta, né? Eu tenho aqui até uma pessoa que eu estou conversando que eu tenho certeza que ele veio de fora. Está aqui na minha frente, na tela do meu computador, no Caio, entendeu? Porque você percebe que a energia dele é de alguém que veio de fora, entende? Então, assim, claro que dessoma, morre e vai ter uma outra experiência, até porque a gente faz parte do ciclo evolutivo das consciências, né? Ainda em estado de evolução, né? Cris, temos uma pergunta interessante aqui. É até de uma fã sua. O nome dela é Ivone Perretti. Está fazendo a pergunta via YouTube. Ela está perguntando assim: temos alguma informação nova sobre ET fazendo cirurgia em centro espírita? Então, a gente sabe que existe, eu já pesquisei, fui até no João de Deus, existem essas questões, mas o que eu tenho visto realmente, Caio, eu vou falar com toda sinceridade, é mais assediadores posando de ET em centro espírita, fazendo um circo muito grande, eu vi isso pessoalmente, porque vamos falar, quem trabalha com cura e quem trabalha de forma pró-evolutiva, geralmente trabalha no anonimato, não fica fazendo circo, contando historinha de Jesus, sabe? Os seres mais evoluídos, eles trabalham no anonimato, né? Eles não ficam fazendo circo e nem ficar contando historinhas que não têm fundamento, nem sentido, como eu percebi que acontece. Claro que eu não estou... Eu vi isso em 2 ou 3 centros, o médium de um ego extremamente siderado, né? E você percebe que é mais um assediador que está ali bancando de guia cego do que um amparador especificamente. E eu mesmo, numa dessas buscas aí, eu fui fazer um questionamento que qualquer criança, né, poderia responder. Qual a distância da Terra ao Sol? O cara disse vir lá das Pleiades e não saber responder isso, né? Então, assim, e contando historinha que ele conviveu com Jesus, uma misturança de coisas, que eu acho que um ser mais evoluído não perderia tempo com esse tipo de coisa, isso no meu ponto de vista pessoal. Acho que seres evoluídos, eles não querem pessoas seguidoras, eles vão fazer aqui a tarefa do esclarecimento, né, onde as pessoas despertem para ser melhor, que busquem ser melhores como seres humanos, né? E a gente sabe que nessa busca o caminho é interno, é único, individual e intransferível também. O Caio é conscienciólogo, ele sabe muito bem do que eu estou falando, né? Eu tenho certeza que dentro das buscas que eu fiz, não é julgando não, mas assim, eu tive o discernimento de ver muita coisa que você fala assim, gente, tem cabimento, sabe? Tem coisas que é tão humano e tão pequeno, você fala assim, por que que ele, como ET, ele não dá uma única prova e ajuda a ciência de algum lado, não fica naquelas coisas de historinha, sabe? Coisas, papos furados, que você fala assim, o que um ET vai vir lá das Pleiades, ou vim aqui para falar tanta bobagem, né? Quem pesquisa um pouco começa a ter muito senso crítico, né, Caio? Então, assim, não adianta, a gente vai olhar com criticidade as coisas, até porque a gente não quer cair mais em nenhum engodo, entendeu? Porque a gente sabe que uma derrapagem dessa faz a gente perder, às vezes, né, anos-luz aí de um trabalho de consciência para nós mesmos, não é nem pelos outros, né? Mas que deve existir, ter amparando esses trabalhos, amparando de verdade, provavelmente exista também. Eu não duvido, não, acho que existe sim. Mas o que eu vi realmente, para mim, foi um grande circo. Cris, a próxima pergunta é de Jorge.
Jorge de Belo Horizonte, Minas Gerais. Brasil inteiro, hein, Caio? Olha só que maravilha. Sem dúvida. E o Jorge está perguntando o seguinte: a pergunta dele é bem capciosa. A pergunta é: nas civilizações primitivas e antigas, as raças alienígenas contribuíram para o desenvolvimento filosófico, cultural, tecnológico e até econômico dessas civilizações. E hoje em dia, por que eles nos abandonaram? Então, na realidade, inicialmente, como disse o Eric, né, nós servimos aí como mão de obra escrava, entendeu? Claro que, de certa forma, mesmo eles deram um up, né, evolutivo na genética, para que nós nos tornássemos Homo sapiens sapiens. Mas quem disse que eles nos abandonaram? Né? Como disse o Eric von Däniken para mim, será que eles foram realmente embora? Até porque eles são tão parecidos conosco, tem alguns que são tão parecidos conosco, né, que seria difícil até de você ou eu dizer que são ETs ou não. Entendeu? Os Anunnakis, as pessoas falam, mas os Anunnakis tinham 2, 3 metros de altura. É verdade, mas não tinha só os Anunnakis. Os Anunnakis foi uma espécie que fez a genética, ajudou a fazer genética, mas tinha outras espécies. E muitas dessas espécies estão aqui. Inclusive, tem gente do próprio governo que, conversando com uma pessoa da CIA, ele me disse claramente, são seres que não são daqui, que estão nos governos do mundo. Então, assim, eu não posso provar isso, mas, assim, eu conversei com uma pessoa que é da CIA, né? Também não vou dar o nome da pessoa, senão eu vou arrumar um grande problema para mim, mas, assim, essa informação veio na minha mão. Mas eu acredito, sim, que estão misturados conosco aqui. E tem muitas consciências que estão encarnadas aqui, que são extraterrestres. Né, Caio? Tu tá me revelando. Né, Caio? Cris, antes de eu fazer as próximas perguntas, mais um raciocínio meu que eu quero que você ratifique ou retifique. Tá? Veja bem, eu sempre ouço nos seus programas, nos seus trabalhos, que você tem vários amparadores e que um amparador específico vem dos felinos. Para quem não sabe, uma raça alienígena bastante avançada. Sim. Que fisicamente parecem onças, gatos, leões, né? É isso. E como bom conscienciólogo que sou, eu procuro investigar tudo que ouço. Claro. E nos meus métodos científicos que eu apliquei, da observação, experimentação, pesquisa participativa e até de cobaias, fui até indelicado, li suas energias sem sua autorização, mas a ciência me exige isso. Eu percebi que você está falando a verdade, porque eu identifiquei 7 felinos no seu campo energético. Não foi um, não, eu identifiquei 7. E a pergunta que eu lhe faço é: qual a contribuição evolutiva deles na tua vida? Bom, para mim foi muito interessante, porque eu comecei a ter umas projeções com os felinos muito depois que tive uma relação assim com esses baixinhos, com os cabeçudos, né, que são os etas. E a contribuição evolutiva foi que eles me mostraram que principalmente uma questão interior muito forte, que embora eles tenham garras, olha que coisa legal, que as garras têm que ser usadas para você poder alicerçar a sua subida, não para você machucar os outros. Então, eles me dão um conhecimento de que a minha sombra, isso é uma coisa muito individual para mim, ela tem que ser aliada da minha luz, entendeu? E que a fera que eu trago em mim, que eu também tenho essa coisa de guerreira, sabe, Caio? Eu vim de um orbe aí que eu acho que eu fui uma guerreira ferrada, sabe? Que eu sou de embate, eu sempre fui de embate. Então, assim, não tenho intenção nenhuma de ser anjo, porque eu sei que isso vai ser muito difícil, vai ser para os próximos. Se anjo existir como eu penso que existam de outras formas, mas é um ser muito mais consciente do que nós, não essa coisa alada, como dizem, embora que eles sejam alados mesmo, até porque a gente, em projeção, a gente se torna um ser alado, porque você sai volitando. Eu aprendi através do conceito deles que a força da gente, a maior força da gente tem que ser usada de forma pró-evolutiva, sempre, sabe? Até os nossos erros, a gente olhar para os erros e sempre me dando muito, assim,
direcionamento para que, mesmo no momento de escuridão, eu tateie como os gatos fazem e olhe no escuro e consiga enxergar a minha própria luz. O que ele quis dizer com isso? Coisas básicas. Cresça, cresça sem pisar em ninguém, sabe? Cresça e deixe uma semente de luz na terra, sem nenhum conceito religioso, porque eles não têm essa questão religiosa. E tem mesmo os felinos comigo. Em transcomunicação instrumental, tem vários experimentos que eu fiz com Sônia Rinaldi, Kátia H estava presente, que os felinos aparecem. Mesmo com Maria Pereda, nós fizemos um experimento com ela, eu e ela, e no peito da Maria Pereda apareceu um leão, um ser com cabeça de leão. Então, assim, nós temos essas evidências, mas o conhecimento que eles nos trazem é de alavancar nosso autoconhecimento total, de forma profunda. E isso, às vezes, me faz ser uma sonda psíquica, a medir minha própria profundidade. Mas eu me espelho muito neles, porque eu acho que eles são seres mais maduros consciencialmente, eles não usam as armas físicas, né? Como as pessoas acham, os felinos são guerreiros, mas eles são mentais somáticos, sabe? São seres que atuam de forma com macrosoma. Será que você consegue explicar? Você que é conscienciólogo, explica numa linguagem mais simples o macrosoma e o mental soma aí para o pessoal, porque eu acho que você vai conseguir melhor explicar numa linguagem mais popular. Então, é isso, eu tenho aprendido cada vez mais, né, a ser uma felina, eu acho, sabe? A resgatar a fé em mim de uma forma amorosa, gentil, que existe uma fé em mim que é para o embate mesmo, é que nem gato, né? E hoje já não, entendeu? A Cris é uma pessoa controlada, o equilíbrio, né? Me colocou no eixo, e eu acho que esse foi o grande ensinamento deles para mim, sabe? Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou responder a pontuação da amiga Cris. O mental soma é o corpo mental, é a sede primordial da consciência, onde ela adquire, desenvolve potencialidades e exterioriza toda a sua maturidade, seu discernimento, sua lucidez. A consciência, ela vive dentro do mental, e o mental tudo domina todos os outros corpos que a consciência utiliza. Já o macrosoma é uma parte que compõe, uma parte do corpo físico, que compõe o soma da consciência, que é desenvolvido. E essa parte do corpo físico que é desenvolvido se chama macrosoma. Se utiliza para otimizar, desenvolver, acelerar a evolução da consciência e que também para facilitar o cumprimento da missão de vida da consciência aqui, na dimensão intrafísica. Isso aí, muito obrigada, Caio. Você realmente é um gênio, que o gênio consegue, pessoal, transformar o difícil em fácil. Então é isso. Obrigado. Cris, a próxima pergunta também é via YouTube. É do Antônio Sérgio, tá? Antônio Sérgio não falou de onde é, e ele está perguntando: Cris, você tem tido contatos recentes com extraterrestres? Em projeção da consciência, eu tive algumas coisas bem interessantes. E eles pedem para que a gente ajude a mudar o paradigma consciencial, né? Porque nós vivemos um paradigma de salvacionismo, né? De sempre buscar gurus, né? Então, que a gente comece a buscar quem somos nós, qual é o nosso papel real aqui nesse planeta. Isso vem sendo colocado já há muito tempo, e nessa última vez estive com os felinos, eles são muito lindos, eles são muito grandes, eu fico muito pequena perto deles, mas, assim, eles têm muito amor pelo planeta Terra, pelos humanos da Terra, né? Embora eles constituam uma outra humanidade, eles têm uma ligação muito forte, até genética, com a nossa raça, né? Foi identificado aí alguns genes aí de felino no corpo humano, muito interessante pela ciência, uma hora nós vamos falar disso. Então, basicamente, é trazer esclarecimento e desmistificar, né, de forma clara, lógica e objetiva. Não passar a mão na cabeça também é um critério que eu uso muito, sabe, Caio? Ou psicanalista mesmo que sou, eu penso que a gente precisa começar a ser mais maduros, e isso eu tenho aprendido, porque eu tinha muita dó antes, sabe, mas trazer a pessoa com carinho, com respeito, em compreendendo, inclusive, o universo o microconsciencial daquela pessoa, né? Mas trazendo ela para a claridade mesmo, para a sua própria luz, sabe? Sem
sem qualquer dogmatismo, que eu acho que é o mais importante. Antes de fazer a próxima pergunta, os que fizeram as perguntas pelo YouTube, o Antônio Sérgio está falando que é de Minas Gerais e o Jetson Oliveira está falando que é do Paraná. Olha aqui, Brasil inteiro, um beijo Paraná, Minas Gerais, Amazônia, Rio de Janeiro, Espírito Santo também, né? Que bacana, São Paulo, olha que maravilha, né? Muito. Em falar em Paraná, nós temos mais uma pergunta do Paraná, é de Marcos Rocha, do município de Umuarama. Olha, o Moarama, olha, bacana. Ele está perguntando, a pergunta dele também é bem interessante. Greys são alienígenas ou robôs dos intraterrenos? Então, olha, eu tive contato com os Greys na minha abdução, e na época eu não sabia nem que eram Greys, né? Foi através de Gilda Moura, que é uma das maiores pesquisadoras do meio ufológico aí, me ajudou muito. Inicialmente eu achava que eles eram negativos. De fato, eu acho que eles são seres, uma sub-raça, mas não que sejam robôs especificamente, porque eles sempre estão acompanhando as naves com seres diferentes, entendeu? Assim, maiores que sempre estão falando, faça isso, faça aquilo. Estão subservientes de alguma raça, mas são seres. Eu não sei dizer para você exatamente se eles são robôs, porque não me pareceu robôs. Especificamente, eu vi eles como consciências ainda subservientes de uma outra raça, pelo menos foi o que eu senti, né, no contato que tiveram comigo, mas os Zetas e os Greys, eu não sei se as pessoas veem como a mesma coisa. Os Greys, eles são muito escuros, né? São muito acinzentados. Os Zetas, eles são muito brancos, eles têm a pele parece lagartixa. Eles também tiveram contato, são baixinhos, cabeçudos, usam um uniforme muito apertado, e eles são muito inteligentes também. Então, assim, dizer que eles são uma sub-raça, eu não sei dizer, para falar a verdade. Se eu falar isso, eu vou estar falando uma bobagem, entendeu? Mas, para mim, eles são seres, é uma consciência que estava ali. Eu não vi eles como robôs, não, viu? Eu estive com eles tete a tete, tem imagens de transcomunicação que eles estão atrás de mim. Eu fiz muitos experimentos com a Sônia, né, no laboratório. Então, assim, e eles interagem dentro do IPAT, os Zetas, os Greys, interagem ali, entendeu? A Maria Pereira teve na Serra do Roncador, e me parece que a experiência que ela tem, que eles não são sub-raças, não, pelo que a Maria Pereira me disse, que não são uma sub-raça, ou seja, um robô alienígena. Não me parece que sejam. Talvez subservientes, que é uma outra coisa, né, Caio? Subservientes, sim, mas não robôs, não robôs. Na eubiose, falam dos Saganes, que são os Greys, que são os intermediários que fazem o contato aí, com o contato inicial para poder entrar nos mundos intraterrenos, né? Os Saganes. E quando me mostraram quem eram os Saganes, eu identifiquei exatamente fisicamente como os Greys, entendeu? Porque eles são bem cinzas. Mas não me pareceu que sejam robôs. A mim não me parece. As pessoas dizem, mas a questão é o seguinte, cara, as pessoas dizem, um robô, mas ninguém prova que é robô. É muito falado isso. Na África, por exemplo, eu estive com o pessoal na África, eles não são vistos como robôs, não, eles são vistos como entidades, não muito bonzinhos também, né? Mas, enfim, num nível consciencial diferente do nosso, né? A gente não sabe nem dizer o que é muito bonzinho, porque a nossa raça, se vista por um animal, também vão falar, os humanos não são nada bonzinhos, né? É mais ou menos isso, né? É só olhar para o outro lado, né? Cris, infelizmente estamos caminhando para o final, então eu reservei as 3 últimas perguntas. Ok. Tá? A primeira pergunta é do Marco Aurélio. Marco Aurélio é de Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos, Espírito Santo. Adoro. E ele está perguntando o que seria transcomunicação. Então, a transcomunicação instrumental é uma ciência de ponta, né, que visa captar vozes e imagens do plano além físico por meio de aparelhagens eletrônicas. E é muito interessante que a Universidade da Suíça já deu 2 prêmios como pesquisa inovadora para a nossa pesquisadora Sônia Rinaldi. A Sônia Rinaldi, para quem não conhece, ela é presidente
do Instituto Internacional de Transcomunicação, aqui em São Paulo. Existem mais de 2.000 membros, entre matemáticos, engenheiros de televisão, engenheiros de imagem, uma gama de pessoas que trabalham na pesquisa da transcomunicação. E essas captações não é apenas um presente do nosso povo, que a Sônia recebe ali, extrafísico, mas é captado no mundo inteiro, esse experimento acontece no mundo inteiro, a Alemanha é muito forte nessas pesquisas, mas o Brasil tem sido inovador nessas questões, porque o que Sônia Rinaldi vem captando e que muitos ufólogos refutam, porque não pesquisam, né, são coisas assim que deixam qualquer um boquiaberto. Então, antes de qualquer julgamento, né, em relação à transcomunicação, pesquisem, façam um experimento, não acreditem, não, façam um experimento, participem, estudem, sabe? Eu fiz vários experimentos, é assim, estarrecedor, o que os nossos olhos não enxergam, o que uma câmera digital é capaz de captar, sabe? Porque a câmera digital, ela não tem uma questão de paradigma religioso, né? Ela não tem uma questão de medo, que é uma coisa que... E tem outra coisa, a câmera, ela capta 2 padrões de ondas que a nossa vista humana não capta, que é um padrão do infravermelho e outro do ultravioleta, entendeu? E capta. Então, os ufólogos falam, imagina, isso é pareidolia. Gente, veja bem, a Sônia Rinaldi já recebeu no total, com 5 prêmios internacionais de universidades, eu vou dizer para vocês, de parapsicologia. Ela é formada na ciência das religiões com defesa de tese aí em TCI. Então, gente, a coisa é muito séria. Então, antes de falar alguma coisa, vá pesquisar. Assim como a projeção da consciência. Quem se projeta, as pessoas falam, isso não é verdade. Vai pesquisar, vai fazer os experimentos de projeção. Existe uma facilitação aí. Tem os institutos que pesquisam, que ensinam como se projetar, né, Caio? Que é legal você experimentar, porque eu acho que a experimentação vale mais do que 1000 livros. Eu acho que isso que vale a pena. Então, é isso, é captação de vozes e imagens do além, que visa, né, especificamente provar que existe vida além da vida. E o mais interessante é o que capta de pessoas que já morreram, né, dessomaram aí, e quando os pais vão lá, né, e fazem... a voz é uma identidade sonora, vamos entender isso. Quando capta a voz, o pai traz, por exemplo, uma voz da filha ou do filho que partiu, né, mas que quando estava aqui, eles tinham aquela gravação. Aí você coloca a comparação da voz que foi captada com a voz que o pai ou a família trouxe, e aí você joga no computador para ver qual é a correlação dessas duas vozes. 98% de possibilidade de ser a mesma voz. Então, gente, existem coisas que a nossa ciência humana ainda não conseguiu, né, trazer à luz da ciência. Mas eu tenho certeza que nessa era de aquários que nós estamos adentrando, nós vamos estar muito mais abertos, né, e despertos para conseguir entender. É simples, antigamente, a acupuntura, fitoterapia, tudo isso não era ciência, hoje virou ciência. Bruxaria lá atrás, os caras eram colocados em fogueira. Então, assim, a ciência está se abrindo para isso, né, Caio? O que eu acho maravilhoso, sabe? A pessoa deixar de ser barrista e ter uma visão mais universalista do assunto. Mas pesquisem, não acreditem, não. Vá pesquisar. Gostei muito que você pesquisou meu campo, porque realmente eu tenho uma influência legal deles, porque eu tenho uma fé em mim. E eu tive que saber conter essa fera, porque como que você vai falar de consciência com a fé da flor da pele, né? Não tem jeito. Quem me conhece sabe que eu não sou anjo e não faço questão de mistificar a pessoa Cris. Eu sou brava pra caramba, mas hoje eu tenho esse lado de equilíbrio, né? Que era uma coisa que eu não tinha lá atrás, na adolescência, né? Mas, gente, isso que é legal, saber o quanto a gente vem crescendo, né? Estando aqui. E como passa rápido a vida, né? E o que eu acho mais importante é que você e eu, nós estamos tendo a oportunidade, né, de ser observador de nós mesmos. E é isso que faz a gente crescer, nos observar. Porque eu não sei, Caio, você, mas assim, a gente está tão deslumbrado com tudo que tem nesse planeta que a gente esquece de olhar para a gente. E aí, quando você pergunta para você, quem é você, Caio? Você não sabe responder quem é você. Aí a pessoa, quando você faz essa pergunta, a pessoa fala assim, eu sou advogado, eu sou isso, mas ela não sabe quem é ela. Então,
eu acho que nós estamos no momento dessa descoberta. Eu acho que a maior descoberta desse século é saber quem somos nós de fato. Aí sim, nossa grande força é essa. Nós teremos a maior descoberta desse terceiro milênio. É que nem essa caixa craniana que nós temos, né? Tão grande, usamos tão pouco do que tem dentro daqui, da nossa cabeça. Por que será que nós temos uma caixa craniana desse tamanho? Para que a gente possa usar muito mais, para que seres muito mais evoluídos venham e consigam usar muito mais esse nosso mental aqui, que a gente usa tão pouco. E que seja de uma forma fraterna e não bélica, né, Caio? Que eu acho que é o mais importante. Sem dúvida. E antes de passar para as duas últimas perguntas, uma das minhas atividades parapsíquicas, em linguagem religiosa mediúnicas, é pegar a foto da pessoa, ler a energia da pessoa, e eu faço o mapa da pessoa, que eu batizei de mapa intuitivo, onde eu vejo qualidades, potencialidades, defeitos e até a missão de vida da pessoa. Mas você já está um passo à frente, né? Porque o normal é ser diferente, o normal é ser paranormal, mas é lógico que tem pessoas que já vieram com esse plug, não é todo mundo, né? Você já está num passo à frente, porque você consegue fazer a leitura das bioenergias, que é legal, né? Mas a maioria da humanidade ainda está muito crua para isso, né? De fazer toda essa leitura. Mas, com certeza, essas consciências que fazem isso que o Caio faz, gente, eles já passaram em vários planetas, então eles agora vieram para cá para dar uma força para a nossa Terra aqui, para a gente poder, né, melhorar um pouco mais, né, Caio? Logo, logo enviarei para seu e-mail seu mapa que eu fiz. Aqui eu vou ficar muito feliz, Caio, vou te agradecer muito, que legal. Vou falar disso no programa também, que vai ser bem legal, viu? Maravilha. As duas últimas perguntas vêm de novo do Amazonas, tá? A penúltima é do André Gonçalves, do município de Parintins, onde tem a festa do boi, Cris. Olha que legal. Garantido. Olha só, Parintins, um beijo para o povo todo de lá, hein? Sem dúvida. E o André está perguntando assim: a transcomunicação irá comprovar definitivamente para a humanidade a existência de vida após a morte e a existência de vida alienígena? Eu penso que ela está a um passo disso. É uma pena que os ufólogos só fiquem buscando luzinhas no céu, porque existem coisas que estão aqui entre nós, que os nossos olhos não captam. E eu ouvi isso, inclusive, do pessoal também da tribo Zulu, né? As pessoas não captam, não conseguem enxergar o que está à sua volta, porque elas não querem perceber, sabe? Então, muitas coisas estão aqui e realmente a gente não enxerga. É que nem aquela história do filme Quem Somos Nós, que o pajé bate, você que falou de xamanismo, ele bate, né, na cabeça da pessoa e fala assim, olha, aquilo é um navio, porque nós não decodificamos algumas imagens, mas estão aqui. Então, nós acreditamos que não exista, né, porque nós não vemos, mas eles estão aqui. Mas assim que a gente começar a se abrir para isso, com certeza, eu acho que vai ser uma honra muito grande a hora que a humanidade tiver essa interação, né, com tudo isso. Eu penso que a transcomunicação vai trazer, sim, essa comprovação de forma científica, muito em breve, não só de que a vida transcende a morte, que a morte é uma ilusão, né, e também da pluralidade dos mundos habitados, que está aqui do nosso lado, mas por uma cegueira consciencial nós não vemos, entendeu? Tenho certeza disso. A última pergunta. Miriam, Manaus, Amazonas. Oh, Manaus. E a Miriam está perguntando, Cris, ando muito assustada. Não percebo que nós não temos mais 24 horas no dia. Essa corrida do tempo assustadora está sendo patrocinada por quem? Na realidade, nós estamos aí numa aceleração atômica mesmo, pelo próprio Sol, porque nós estamos aí numa ressonância Schumann. Na verdade, nós temos 16 horas. Isso cientificamente é comprovado. E vocês viram que está havendo uma tempestade solar, né, muito grande. Isso tudo vem, gente, isso é positivo. As pessoas falam, o Sol vai fazer. Não, gente, vem para trazer claridade, sabe, para derrubar o que é falso e trazer a consciência, a luz da consciência. Então, assim,
não é que a gente não tem tempo, a gente não dá tempo para a gente mesmo. A gente fica sempre perdido, né, nas coisas do dia a dia, sem olharmos para nós, porque esse tempo urge. E a vida aqui é apenas um instante, apenas um cenário, e que a gente possa, né, deixar esse cenário melhor do que quando chegamos, né? Eu acho que essa grande aventura da alma humana é chegar para cá e fazer a diferença, assim como o Caio está fazendo, vocês que trabalham aí no dia a dia com ajudando as pessoas, assistindo as pessoas, seja de forma for, pessoas, animais, e eu acho que essa a grande diferença que a gente pode fazer na vida. Nós estamos aqui todos para que a gente realmente assuma a nossa unidade, humanidade, porque nós nos vemos separados por conta dessa competitividade que foi criada, entendeu? Então, a gente corre contra o tempo, mas será que o tempo existe, de fato? Ou é uma ilusão apenas, né? É uma questão de pensar. Então, seja o tempo que estiver dentro da tua cabeça, faça o seu máximo melhor possível, que eu acho que essa é a grande sacada, entendeu? Eu também, eu falo, nossa, parece que o tempo realmente, ele parece que está mais curto, e realmente ele está mais curto, mas é para uma aceleração da nossa consciência mesmo, que a gente esteja aí de olhos abertos, despertos, e que a gente abra muito bem os olhos antes de fechá-lo, que eu acho que aí vai ser bem legal, sabe? Porque a gente tem muitos apegos, a gente fica se apegando a um monte de coisa, né, cara? O negócio é abrindo mão, né? Gosto, tal, mas assim, nada nos pertence. O que nos pertence de fato? Nem o corpo físico a gente leva, né? Então, assim, tudo é uma grande ilusão, um grande cenário. Então, essa questão do tempo realmente está acontecendo. Essa noite mesmo, o planeta Terra, a pulsação do planeta Terra foi a quase 13 Hz, pelo que eu estava vendo aí, na questão de... Eu converso muito com o Boris Petrovich, que é o sobrinho neto do Tesla, então a gente conversa muito sobre isso. As coisas estão na iminência de acontecer. As pessoas têm muito medo, vai acontecer isso. Gente, não importa o que vai acontecer, é importante que você seja o seu máximo melhor possível todos os dias, porque as pessoas ficam muito preocupadas. Ah, mas o mundo vai acabar, o meteoro vai bater, vai acontecer. Gente, isso é o que menos importa, importa o que a gente esteja fazendo. Para quem trabalha com consciência sabe disso, porque a única diferença é que você vai estar no soma ou fora do soma, mas você vai estar vivo de qualquer forma. Não é verdade? A gente criou um paradigma em cima da morte muito religioso, e a gente fica pegado nisso. Céu e inferno está aqui dentro, né? Então vamos quebrar esses paradigmas, né? Foi incrustado, né? Desde o começo. Você é filho do pecado, você, sabe? Não é nada disso. Vamos quebrar isso. Nós somos filhos da luz, todos nós, estamos numa experiência. E a gente escolhe qual lado da força que a gente quer atuar. A escolha é nossa, e as consequências também serão nossas, né? Seja qual lado que a gente atuar. Então, eu acho que por uma questão de inteligência, é melhor a gente ser o nosso máximo melhor possível, que aí já valeu a pena, entendeu? Olhar para trás, valeu ter sido Cris, o Caio vai olhar para trás, valeu ter sido Caio, valeu, foi legal, né, Caio? Deixou uma assinatura iluminada no planeta. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, de quem faz um trabalho e deseja ver esse mundo melhor e está batalhando por isso, como o Caio está aí, né, nesse trabalho de consciência, na política também, né, Caio? Que eu acho muito importante. Temos políticos mais éticos, né, que isso é o que estamos precisando, né, Caio? Sem dúvida, a gente está fazendo o nosso trabalho de formiguinha, de forma lenta e gradual, porque tem um provérbio que eu não, se eu não me engano, é japonês ou chinês, Cris, muito interessante, é milenar, que ele fala assim: se os homens de bem ficarem de braços cruzados, o mal vencerá sempre. Sem dúvida, é isso mesmo. Está na hora, até porque fica de braço cruzado, não dizem que o maior homem do mundo morreu de braços abertos? Então vamos aí, pessoal, vamos à luta, vamos fazer acontecer. Eu penso que não vai vir ninguém salvar ninguém. Sabe, no meio ufológico a gente vê esse salvacionismo sendo apregoado como verdade, mas não vai acontecer, nenhum ET vai vir te salvar, sabe? Eu acho que essa questão é você com você, sabe? Quebra isso e mostra que nós podemos dar um grande boom planetário através da união de forças mesmo. As pessoas hoje estão muito divididas. Você vê que religião, do meu ponto de vista, cara, virou um grande time de futebol, cada um defendendo uma bandeira, enquanto que o certo, o correto, teria que ser a união de todas as pessoas. Porque tudo que for sectário vai dividir. E a humanidade já está dividida pelo dinheiro, pela cor da pele, por tudo. A religião é mais uma que está dividindo.
É só a gente ver os homens bombas, né? O que está acontecendo em outros países, a fome e a miséria implantada no nosso país, né? Mas por quê? Porque nós estamos inconscientes do nosso papel, porque o dia que, olha, ser humano, você é um ser maravilhoso, você está tendo a possibilidade de causar grande mudança. Porque o problema mundial, pessoal, é, antes de tudo, individual. Sabe? Se você começar a mudar agora para melhor, se o outro começar a mudar, eu tenho certeza que juntos nós vamos mudar muita coisa para melhor. E vamos deixar, né, filhos melhores para o nosso planeta também, né? Porque o planeta é maravilhoso. Ó, veja, sabe uma coisa, Caio, que eu vejo? As pessoas acham que a gente tem que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Não é verdade isso, porque o planeta, ele mesmo se restaura. Ele não precisa da humanidade aqui. É a humanidade que precisa dele aqui. Né? Afinal de contas, nós estamos aqui num corpo denso, materializado sobre essa grande esfera maravilhosa, né? Chamada Terra, né? Essa grande nave-mãe, que eu costumo dizer. Então, vamos fazer jus, vamos olhar com carinho para as coisas aí que o Criador colocou no nosso caminho, o Criador, a criatura, sei lá quem é também, porque eu não tenho uma visão de Criador, a pessoa fala, Criador é homem, é mulher. Não, eu tenho uma visão de uma força criadora, né? Que a tudo sustenta, que respeita as nossas escolhas, né? Tanto que nós estamos aqui nesse embate, né? Num momento difícil, mas eu acho que é o funil, né, Caio? Nós estamos no funil agora, passando pelo gargalo para que a gente realmente consiga dar o grande upgrade evolutivo tão necessário para esse momento da Terra. Sem dúvida. Cris, chegamos ao final e eu queria te dar 2 minutos para se despedir dos nossos telespectadores. Bom, e também falar um pouquinho sobre suas atividades, seus trabalhos e como te acionar. Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer muito ao Caio que me deu essa oportunidade, uma honra enorme, né? Porque eu reconheço o Caio assim, reconheci ele imediatamente, as energias dele bateu muito com as minhas, assim, sinto ele uma pessoa assim, né? Um cara assim que a gente pergunta, mas o ET vai chegar, estou vendo um aqui na minha frente, o Caio é uma pessoa muito iluminada, gratidão, Caio, pela oportunidade, a todos vocês que interagiram, o Brasil todo, né? Maravilha, um beijo a todo mundo que interagiu, né? O meu carinho por todos vocês, e o meu trabalho especificamente está ligado ao despertar consciencial. A gente visa, através do programa Enigmas, o programa Despertos, que eu faço com a Maria Pereda, e tem umas lives que eu faço com o Ronaldo Monteiro, que é do grupo Ramatiz, aqui de São Paulo também. A gente visa trazer conhecimento para que as pessoas se libertem desses paradigmas conscienciais que existem. Tudo bem, a gente vai migrar para um paradigma mais maduro, menos imaturo. Mas para que a gente faça isso, não existe milagre, ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que querer, entendeu? Então, assim, aprenda mais sobre você, faça uma autopesquisa e não acredite mesmo em nada que eu e o Caio falamos. Isso é uma coisa, uma premissa do Valdo Vieira que eu sempre coloco, que eu vejo como verdade. A gente tem que experienciar as coisas. Eu tenho certeza que se o Caio tem toda essa evolução e tem todo esse conhecimento, é porque ele foi lá, ele trabalhou muito, foi pesquisar, foi estudar. Faça você também, tenha coragem para isso, que é preciso realmente a gente ter coragem para a gente evoluir, para a gente sair da zona de conforto. E por quê? Porque a zona de conforto, um dia ela se torna zona de confronto. Então, por uma questão de inteligência, por uma questão de felicidade, que eu acho que a nossa real jornada na Terra não é pagar nada. A gente veio para ser feliz, é que a gente complicou tanto essa coisa chamada amor, e está na hora da gente descomplicar. Tudo que é simples é melhor, né? Eu posso, você pode, desde que você queira, né? Você pode chegar em qualquer patamar que você quiser, mas você tem que querer, é a tua vontade que comanda. Então, assim, olhe mais para você, esteja mais com você, seja seu amigo, porque nós somos muito inimigos de nós mesmos. Como psicanalista, eu vejo muitas pessoas sendo muito inimigas de si mesmas. Então, assim, seja mais amigo de você, se compreenda mais, saiba mais sobre você. Aí sim, como eu disse no começo, você vai fazer dessa sombra aliado do seu crescimento. Aí você vai entender quem é você. E quando você chega nesse ponto de começar a entender quem é você, aí você começa realmente a ver que você é muito mais do que um ser humano, que você é um ser multidimensional e que você vai ter o contato que você precisar ter para que você evolua o quanto você precisa evoluir aqui nesse momento. O trabalho da Cris de Pascoal está ligado diretamente ao despertar da consciência. Eu não estou ligada a nenhum grupo religioso.
Nenhum, absolutamente. Respeito todos, tenho amigos de todas as, sabe, convivo pacificamente com todos, né? A gente não discute religião, porque as pessoas me perguntam claramente, Cris, você acredita em Deus? Não acredito em Deus. Tenho certeza que essa força existe. Eu tenho certeza porque eu sinto Deus em mim. Eu sinto Deus no meu gato, aliás, 10 gatos, né? Eu tenho, eu sinto nos meus animais, numa árvore, em tudo que está à minha volta. Então, eu acho que isso que é o grande. O sentir é a força da razão que nos leva à compreensão. Então, busque saber quem é você, busque sentir quem é você. Esteja com você, sepultura dentro e eternidade afora. Aí sim, você vai deixar o seu máximo melhor possível, vai levar o seu máximo melhor possível para outras civilizações mais adiantadas. Ou voltar para casa, como muitas pessoas falam, não é, Caio? Eu só devo agradecer. Uma honra estar com vocês. Eu fico muito feliz de poder participar, porque nem sempre eu posso participar. Mas conversar com o Caio já foi uma grande honra e com vocês também. Gratidão, viu, Caio? Gratidão a todos que nos assistiram aí. Cris, eu te agradeço a sua participação. Como eu te falei antes de começarmos, tudo tem seu tempo. Foi um ano correndo atrás de você. Mas o universo criou toda uma engenharia do nada que fez o nosso encontro acontecer. Eu agradeço primeiramente ao universo por ter nos conectado, ter patrocinado não esse encontro, mas esse reencontro. Reencontro, certeza. Agradeço muito você ter contribuído de forma energética, de forma intelectual, de forma receptiva, calorosa, todos os nossos telespectadores do canal, de você ter esclarecido um pouco nossos irmãos sobre os assuntos. Você, como sempre, traz brilho e grandeza por onde passa. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço. Também agradeço aos telespectadores que mandaram perguntas muito inteligentes, como todos os programas eles mandam. Bacana mesmo, eu adorei. E agradeço também aos amparadores por terem permitido a efetivação dessa entrevista fantástica, que nós, no Intrafísico, nós somos imortais. Um dia nós iremos embora. Mas o vídeo permanecerá aqui. Sem dúvida. E tem uma coisa, né, Caio? Estamos aí todos ligados pelo princípio da inseparatividade. Então, foi mais um encontro e sempre estaremos juntos aí. Assim espero. E eu espero você no Enigmas, também no programa da Lucimara Paris. Já deixo o convite. Depois a gente vai continuar falando via Zap para a gente acertar esses detalhes aí. Muito obrigada, viu? Uma honra ter com vocês. A honra foi minha de ter você aqui. E que meu convite já está confirmado para a Lucimara, para o Enigmas. Qualquer lugar que você me levar, eu irei com prazer. Será uma honra. E vou te levar mesmo, viu? Vou te trazer, aliás, você vai ter que vir do Rio para São Paulo, né? Porque os problemas são aqui. Mas eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser bem produtivo. E que todos tenham uma excelente noite, as melhores energias. É isso aí, para todo mundo. Gratidão.